Olá, meu nome é Luiz Estevão Wolenski, eu estou aqui para apresentar meu projeto de iniciação científica sob orientação do professor Márcio Lobo, no tema de análise de métodos computacionais de inteligência artificial como ferramenta de mobilidade urbana. A motivação do projeto é aumentar a acessibilidade a ferramentas computacionais de análise de trânsito. Uma das principais ferramentas de análise de trânsito hoje são simuladores microscópicos, só que eles são muito caros e, por isso, eles não são muito acessíveis ao público geral. O projeto tem por objetivo analisar a substituição do simulador microscópico de trânsito por uma rede neural treinada. Então, tendo em vista que o simulador de trânsito pode ser tratado por uma caixa preta que possui parâmetros fixos de entrada, variáveis de entrada e variáveis de saída. As variáveis de entrada seriam parâmetros que você pode mudar na via, por exemplo, número de veículos que entram nela, e as variáveis de saída seriam, por exemplo, parâmetros que você quer saber da via, por exemplo, velocidade média de viagem de cada veículo, média do veículo. A ideia inicial era gerar vários casos de simulação, que você setaria um certo mapa, colocaria alguns parâmetros randômicos de entrada e coletaria as variáveis de saída que o simulador produziria e usar esses dados para treinar uma rede neural para que ela possa mimetizar o que o simulador faria e assim não precisar de um simulador, poder só usar a rede neural. Só que, devido ao lockdown da pandemia de Covid-19, a gente não teve acesso ao simulador, porque a gente estava num laboratório da USP que estava fechado. Então, a gente teve que fazer um ajuste de percurso e passou a analisar o quão bem uma rede neural consegue mimetizar funções matemáticas. Porque se a gente tiver como pressuposto que a caixa preta do simulador pode ser vista como uma função matemática e a rede neural consegue prever funções matemáticas, então, teoricamente, a rede neural conseguiria substituir o simulador de trânsito. Então, para isso, a gente criou alguns métodos para analisar a dificuldade que uma rede neural tem para reconhecer uma função, entre elas a curva do número de pontos da função pelo erro absoluto médio, e a partir disso, cada função teria uma curva desse tipo de aprendizado que não é muito útil para comparar duas funções, então a gente estabeleceu um critério arbitrário de erro absoluto médio 0,1 e o número de pontos que a rede neural precisa de treinamento para atingir esse valor. E a partir disso a gente pode comparar duas funções matemáticas. A gente primeiro testou algumas funções razoavelmente simples, como polinomiais exponenciais, logaritmas e trigonométricas, e a rede neural conseguiu reconhecê-las com relativa facilidade. A gente teve mais dificuldade com a função seno, porque ela apresenta mais variações com amplitude grande, e comparado às outras ela parece uma maior dificuldade, então a gente passou a analisar um pouco mais esse fator de oscilação para ver o quanto isso afeta a dificuldade que uma rede neural tem de reconhecer uma função matemática. Então, primeiro a gente analisou como que a frequência de vibração de uma função seno aumenta a dificuldade de reconhecimento por meio da rede neural, e a gente chegou nessa curva aqui. E a partir disso, a gente se perguntou o que aconteceria se a gente somasse funções. Será que a rede neural precisaria de mais pontos do que a maior frequência usada na composição dessa função? Ou aconteceria alguma coisa que seria diferente? Pelos resultados que a gente obteve, na verdade, ficaria mais fácil, na maioria dos casos, uma composição de funções, porque, no geral, quando você compõe essas funções, a oscilação fica menor, a amplitude local fica menor e se torna mais fácil para a rede neural prever essa função. E aí, a partir desses dados, a gente viu que, mesmo com funções senos, a grande facilidade que uma rede neural tem de reconhecer funções matemáticas tende a dizer que a hipótese é válida e que seria possível substituir um simulador microscópico de trânsito por uma rede neural treinada para uma dada geometria. E, fora isso, gostaria de dar agradecimento ao meu orientador, professor Márcio Lobo Neto, e aos professores Emílio e Leopoldo, que ajudaram em alguns tópicos da pesquisa. Muito obrigado.